A paz do Senhor a você que me assiste neste vídeo. Nós estamos no mês de julho de 2021. O meu nome é Otoniel Teodoro. Este canal leva meu nome, Otoniel Teodoro, e eu espero que você esteja bem quando você estiver assistindo esse vídeo. Estamos vivendo dias difíceis na Terra, tempos trabalhosos, tempos de muita luta, de muita ansiedade, de muita preocupação. Mas se nós estamos em Cristo, diante de todas essas coisas, nós podemos nos sentir mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não tem luta, não tem dificuldade, não tem barreira que venha impedir a nossa caminhada rumo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o nosso objetivo aqui não é outro senão estar caminhando rumo ao arrebatamento da igreja, ao encontro da igreja com o seu noivo prometido pelo seu Senhor, nosso Deus, que tem zelo pela noiva do Cordeiro, e é nisto que nós apegamos e estamos confiantes na volta de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, como eu disse, e é em cima disso que este vídeo vem falar, das quais muitos escândalos vêm acontecendo no meio evangélico, daqueles que professam o nome de Jesus Cristo, e que muitas das vezes nós até olhamos essas pessoas como dos nossos, né? Pessoas com grande talento, outros com grande fama, prestígio nacional e internacional, fazendo aquilo que para os nossos olhos é uma obra relevante de evangelização, outros com igrejas, ministérios, denominações, e essas pessoas, de repente, aqueles nas quais nós colocamos totalmente a nossa admiração, a nossa confiança, e muitas das vezes louvamos, cantamos os hinos que eles cantam, os hinos que eles lançam, seus CDs, seus DVDs, suas mídias, né? E nós admiramos tanto essas pessoas, e de repente essas pessoas nos surpreendem com atitudes que muitas das vezes, se fosse nós que estivéssemos fazendo aquilo que essas pessoas fazem, nós seríamos taxados como loucos, como insanos, como meninos sem amadurecimento, e essas pessoas nas quais nós colocamos nela uma coisa assim, de uma bagagem ministerial muito grande, apronta esse tipo de coisa e nós ficamos olhando para os navios e os navios não vêm até o porto. Não tem nenhuma explicação para você sobre aquilo que aquelas pessoas estão fazendo. Sabe por quê? Porque elas acham tudo isso normal. Para elas é como se nada tivesse acontecendo. E isso vem e escandaliza a igreja, escandaliza o evangelho, escandaliza o cristão, escandaliza o segmento da qual nós fazemos parte, que é o segmento igreja, o segmento denominacional de igrejas de pentecostais, protestantes e tudo aquilo que se diz cristão, evangélico, protestante, tradicional, reformado, seja como for, que as pessoas não entendem o que é uma coisa ou a outra, acaba sendo embolado tudo no mesmo engodo, e às vezes a pessoa é do sul e lá no norte ninguém, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é isso que eu quero dizer. Falei assim, mas fulano lá da tua igreja fez isso, quando pelo contrário, essa pessoa não nos representa, e aí acaba tudo ficando do mesmo balaio, quando a única coisa que é prejudicada é o reino e a evangelização. Temos nesses nossos dias, talvez já esteja fazendo quase perto aí de 2 anos, o caso daquela cantora e pastora Flor de Lis, e eu quero deixar aqui por um momento aqui o áudio dela aqui, o vídeo dela com esse louvor que por sinal é maravilhoso, e todos no Brasil conhecem. Talvez se você não sabe quem é que canta, mas o louvor você conhece. Escute aí um pouquinho. Questiona ou adora,
Então, é uma cantora chamada Flor de Lis, do Rio de Janeiro, que tem uma denominação chamada Cidade do Fogo, deputada federal, esposa do pastor que foi assassinado, chamado Anderson do Carmo, e pesa sobre ela o mandado da morte desse pastor Anderson do Carmo, que era seu esposo, mas provavelmente ele estava envolvido nas mesmas coisas dela, que era dinheiro e fama, e diz-se que ele era um administrador da sua carreira, da carreira dela, e acaba que ele pegava para ele toda a finança dela, todo o dinheiro dela, e ao fim de tudo isso, ela veio tramar a dar cabo da sua vida, e foi o que aconteceu, e a história está aí para todo mundo ver, não sou eu que estou aqui falando. Hoje ela é uma deputada que está sendo ainda julgada, não sei se será inocentada, não sei se ela consegue escapar desta sentença, apesar de que quem está no poder e quem tem o poder consiga manipular muita coisa, mas a justiça já colocou pessoas muito próximas dela na prisão, e a imunidade parlamentar às vezes a defende um pouco, senão ela também provavelmente já estaria presa. E nós ficamos numa situação assim, né? Não me representa, eu conhecia os louvores dela e na maioria das vezes eu nunca soube que era ela quem cantava, e ela tem um trabalho, eu não sei se é um trabalho filantrópico, eu não sei se é um trabalho pessoal, eu não sei o que é aquilo, que ela tinha 55 filhos registrados em seu nome, eles eram pais desses filhos, mas o que diz as informações é que ela usava isso para angariar dinheiro para seu próprio deleite, para seu próprio privilégio, para manter os seus luxos. Também dizem as informações com perucas de até R$8.000, e enquanto as pessoas estão comprando seus CDs e DVDs e sustentando seu ministério, e o reino de Deus não ganha nada com isso. Não quero dizer que Jesus Cristo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam afetados com isso, mas muitas almas se perdem por conta dos escândalos. Pessoas deixam de servir a Deus, não é a coisa mais correta a se fazer, mas as pessoas deixam de lado e nunca mais voltam a ser parte do corpo de Cristo por conta dos escândalos. Também temos o caso de Samuel Mariano, um pastor bastante conhecido, principalmente no Nordeste, um cara novo que deve ter aí seus 35, 36 anos, conhecido nacionalmente, mas com um trabalho muito relevante no Nordeste, de assistência social e evangelização, com um trabalho gigantesco de doação de alimentos, cesta básica, remédio, dentistas, clínicos gerais, passando por cidades, fazendo um trabalho de uma ONG, uma coisa gigantesca. Compositor de músicas evangélicas que fizeram sucesso nacionalmente, todas as igrejas cantaram as músicas de Samuel Mariano, seja em grupo, seja em solo. Talvez você não saiba quais são as músicas de Samuel Mariano, mas talvez você já tenha cantado, você conheça a música de Samuel Mariano, um pastor reconhecido internacionalmente, e hoje leva nos seus ombros, também no seu currículo aí, o adultério, a corrupção. Dizem as informações que deve para qualquer depósito de material de construção, para lojas de roupas, para todos os comércios de onde ele passa. Uma outra coisa que também as informações dizem, que ele explora os fiéis da sua igreja com ofertas exacerbadas, mirabolantes, uma loucura por dinheiro. E ainda a questão de adultério, com muitos áudios vazados, com muita informação, nas quais não tem como
a pessoa fugir, pois é a sua voz, é a sua voz ali falando muita coisa. E como eu disse já, a pessoa, se fôssemos nós, meros mortais, fazendo algo assim, seríamos escrachados, teríamos um cartaz na nossa testa, muitas vezes disciplinados na igreja onde congregamos, expostos ao público, para que todos saibam o que você fez, ou o que aprontou, o que fez, condenação de todos os lados, nunca mais a sua reputação é recuperada, e essas pessoas fazem e dizem que é tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Houve aí um pedacinho da música escrita e interpretada por Samuel Mariano. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado, e depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Música muito conhecida, nós todos sabemos a música Depois do Culto, muitas músicas, inclusive ele é compositor de uma música chamada 300, da cantora Eliane Oliveira, um hino muito forte, muito bonito. E muitas das vezes eu parei para pensar e falava que muitas das vezes o cantor, o intérprete ali, possa não ter a unção nenhuma que quem escreve, que pode ter um conhecimento de Bíblia, seja o compositor, mas no caso de Samuel Mariano, a minha tese foi de água abaixo, porque a maioria, todas as músicas que ele escreve, que ele canta, é de sua autoria. Então é complicado, mas não é de se surpreender que Jesus Cristo falou em Mateus, no capítulo 24, e eu só quero referenciar esse versículo aqui, Mateus 24, 24, que naqueles dias, nos dias do fim, apareceriam muitos enganadores, que se possível enganaria até os escolhidos. Então eu quero dizer para você, não deixe essa profecia de Jesus Cristo se cumprir na sua vida. Se possível, enganaria até os escolhidos, mas não deixe isso ser possível. Atente para detalhes, atente para comportamentos. A vaidade é um dos comportamentos da qual vem soberba, vem orgulho e vem muita coisa em cima disto que nós estamos falando. A pessoa começa a se sentir, eu vou usar um termo aqui, um semideus, que está em cima e acima do bem e do mal. Parece um urubuzão voando por cima da carniça e se sente o dono e a dona do pedaço, que pode fazer aquilo que bem quiser e entender e sentir no seu coração, e que não vai dar nada, que não vai acontecer nada, porque ele é vamos dizer aqui, o Samuel Mariano, que ela é a cantora e pastora e deputada Flor de Lis. Então nós temos esse caso, esses dois casos no nosso tempo agora, que eu posso dizer com toda certeza que é a soberba. Mas a Bíblia fala que a soberba precede a queda. Os soberbos vão cair. O diabo foi soberbo no céu e caiu de lá para nunca mais voltar, para perder todo o seu glamour que ele tinha ali como um querubim, como um ungido, como o regente ali da orquestra, da música. Ele perdeu tudo isso e nunca mais teve direito de chegar até aquilo ali novamente onde ele estava, porque ele foi soberbo, ele desejou algo que não era dele. Então, quando as pessoas desejam aquilo que não é para eles, que é a honra e a glória do reino que é para o Senhor Jesus Cristo, nós somos apenas instrumentos a ser usados nas mãos de Deus, mas a honra e a glória, o louvor, a adoração é para Ele, não para nós. Nós somos apenas instrumentos para ser usados na obra de Deus.
É lamentável, não é de se assustar, mas é lamentável que isso venha a acontecer. Mas nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui apenas para lamentar e dizer que é uma pena que isso venha a acontecer, porque isso envolve salvação, envolve vidas que estão envolvidas nisso e que muitas das vezes podem perder a sua salvação por causa de atitudes impensadas de pessoas que era para ser exemplo, mas é um exemplo negativo, do pior tipo de exemplo que poderia existir, o exemplo negativo. Mas que Deus venha nos abençoar e abençoar a estes que venham se arrepender, e que nós não queiramos nos sentir melhor do que eles, porque nós também somos falhos e cada um dentro do seu quadrado falha. Eu falho todos os dias, eles falham todos os dias, mas nós não podemos institucionalizar as nossas falhas. Nós temos que clamar a Deus todos os dias como miseráveis pecadores que somos e cientes de que só a graça de Jesus Cristo, a graça maravilhosa de Jesus Cristo pode nos fazer nos sentir perdoados e sentir livres para servir a Deus sem culpa, sem mágoa, com a nossa roupa espiritual sem mácula, para que nós sejamos achados com graça e o arrebatamento não seja para nós uma decepção, mas sim o começo da eternidade com Cristo. Deus abençoe, ore por mim, ore por eles e que Deus venha abençoar você nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo no século 21. Deus abençoe.